Fala, galerinha do nono ano, aqui é a professora Sandra e hoje eu vou trabalhar com vocês os módulos 6 e 7 da nossa apostila de produção textual. Os temas de hoje são artigo de opinião, produção de um artigo de opinião. Bora aprender! Para aprender, o artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo argumentativo, onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema e por isso recebe esse nome. Bem, dissertativo argumentativo é o ato de você dissertar, de você argumentar, tá? Por isso que é chamado de artigo de opinião. Você escolhe determinado tema e, com base nesse tema, você apresenta o seu ponto de vista. A argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos textos de opinião, que tem como principal característica informar e persuadir o leitor sobre um assunto. O que vem a ser persuadir? É o ato de convencer. Convencer o leitor a... Não é no sentido de você tentar convencer para fazer valer a sua ideia, mas sim que você tenha argumentos convincentes para que você possa influenciar na forma de pensar do leitor, tá? Se ele antes pensava de um jeito, agora com a sua ideia, ele pode ter uma outra forma de pensar. Não necessariamente ele vai mudar a ideia dele, tá? Geralmente, os artigos de opinião são veiculados nos meios de comunicação de massa, televisão, rádio, jornais ou revistas, e abordam temas da atualidade. Então, o artigo de opinião é um tipo de texto que tem várias características, tá? Ele se diferencia da fábula porque não fala sobre animais como personagens. Ele não tem uma moral da história. O artigo de opinião também não conta a história de nenhum personagem, não tem nenhum conflito. Ele é um texto argumentativo, basicamente, tá? Quanto mais argumentos você tiver, maior vai ser o seu grau, né, de persuasão. Persuasão é o ato que você tem de convencer alguém sobre determinado assunto. Quais são as características do artigo de opinião? Os textos escritos em primeira e terceira pessoa, quer dizer, você pode participar, né, contar alguma coisa nesse seu artigo baseando-se na sua vivência, ou você pode ser um narrador observador, observa a cena toda e conta apenas o que vê. Então a gente pode ter o narrador observador ou o narrador personagem. Também nesse tipo de texto, no artigo de opinião, a gente usa a argumentação e a persuasão. A argumentação é o ato de argumentar. Persuasão é o ato de persuadir, de convencer. Aqui você argumenta e aqui você tenta defender a sua ideia para convencer o outro, tá? Geralmente, o uso da argumentação e persuasão, pensem aí num julgamento, em que tem os advogados de defesa e os advogados que são os promotores. O advogado de defesa do réu, ele tem que montar a argumentação para persuadir, para convencer o júri e o juiz para dar sentença. E em contrapartida a gente tem, né, nós temos um outro tipo, né, de autor persuasivo, que seria o promotor, que ele argumenta e defende a sua ideia de que o réu é culpado. Então, nesse momento, no júri, né, todas as pessoas que vão estar lá ouvindo essa argumentação e persuasão, né, vão ter uma tendência ou para absolver o réu ou para incriminar o réu, sentenciar o réu. Geralmente, o artigo de opinião, eles são assinados pelo autor, tá? Quem escreve o artigo de opinião, né, o autor, no final, ele escreve o seu nome, o próprio nome. As produções são vinculadas nos meios de comunicação, principalmente em jornais, revistas de grande circulação, né, no Brasil e no mundo, de grande importância comunicativa.
Possui uma linguagem simples, objetiva e subjetiva, tá? Essa linguagem simples é aquela que vai direto ao leitor, que tenta chegar, né, ao leitor de uma maneira mais simplificada. Ela é objetiva porque ela é direta, tá? Ela não tem rodeios e ao mesmo tempo ela é subjetiva porque tem a ver com a opinião também daquele que escreve, que no caso é o autor. Ela será mais objetiva se o narrador for de terceira pessoa. Ela será mais subjetiva se o narrador for em primeira pessoa. A escolha de temas da atualidade são assuntos do momento, da atualidade, para poder você escolher como um tema interessante para um artigo de opinião, tá? Possuem títulos polêmicos e provocativos, contém verbos no presente e no imperativo, tá? As ações acontecem no presente e verbos no imperativo são aqueles que indicam ordem, conselho ou pedido, ok? Qual é a estrutura do artigo de opinião? Ele segue um padrão, né, dos textos dissertativos e argumentativos. E esse padrão corresponde a 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução é a exposição do assunto, do tema. O desenvolvimento é a interpretação desse tema, os argumentos que você vai usar, os recursos que você vai usar para desenvolver a sua tese. E a conclusão é a opinião. Finaliza o seu artigo com as suas ideias. E nessas suas ideias, você vai tentar procurar soluções para os problemas que você encontrou no tema que você escolheu, certo? Então, o texto, um artigo de opinião, ele tem a seguinte estrutura: introdução, desenvolvimento e conclusão, cada um em um parágrafo. Como fazer um artigo de opinião? O passo a passo de um artigo de opinião. Primeiro, escolher e definir o tema, tá? Então, para você poder fazer um artigo de opinião, o tema é o que tem que estar definido, é o mais importante. O tema é o assunto sobre o qual você vai dissertar, sobre o qual você vai escrever. Tema e título são 2 coisas diferentes. O tema é o assunto, tá? E o título é o que vai mover esse tema, é o que vai proporcionar que você faça o seu texto com base nesse assunto que você escolheu. O primeiro é o assunto e o segundo é o nome que será dado ao texto. Tema e título são diferentes, são coisas diferentes, tá? Muito cuidado ao escolher o tema, tá? O tema, ele pode ser um grande problema se você não souber como delimitar esse tema, ok? Porque ele é o assunto principal e é o tema que você vai desenvolver no decorrer do seu texto dissertativo, né? Ou do artigo de opinião.